Nesse vídeo eu vou falar pra vocês da máscara da humildade. Eu percebo bastante hoje em dia que as pessoas estão bastante condicionadas nessa postura. Que é a postura que a pessoa ela se torna uma pessoa humilde. Ela quer aparentar humildade para os outros para poder ganhar algo em troca. É o bonzinho também, né? Aquele que quer aparentar as coisas para os outros para poder receber algo em troca dos outros. Quer receber atenção, quer ser aceito, quer receber algo específico de ser humilde. Na verdade, eu digo para vocês, a humildade, vamos quebrar hoje. Hoje, no vídeo de hoje, vamos quebrar diversos condicionamentos que eu percebo bastante que tem sobre esse papel. O que eu ia dizer também, que a humildade, ela perdeu o seu sentido original. Ela perdeu o seu verdadeiro significado. As pessoas falam da humildade como se fosse algo para aparentar para os outros, como se você tivesse que ser pobre financeiramente, bem humilde, né? A pessoa não é assim que as pessoas entendem e fala hoje em dia. A humildade está ligado com a pobreza, com a falta, a escassez. Eu percebo muito hoje em dia. E na verdade, a humildade, ela tem um sentido totalmente diferente que é pregado pelo mundo. E precisamos quebrar esse condicionamento, porque não tem nada positivo nessa humildade que as religiões, que o mundo vende. Não tem nada positivo nisso, só tem coisas negativas em cima dessa humildade. Não há evolução verdadeira. Não há esse negócio de santidade, é santo. Na verdade, é só uma pessoa desequilibrada, pessoa humilde nessa pobreza, nessa falta, nessa escassez, que se menospreza, é só uma pessoa desequilibrada, não tem nada a ver com uma pessoa evoluída. Então, bem começando bem pra destacar para vocês, quebrando um condicionamento aí, porque realmente precisamos quebrar esses condicionamentos que eu percebo bastante que está preso no inconsciente coletivo. E é isso o que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou o Guilherme Rodrigues. E meu povo, esse assunto ele é muito interessante. Esse assunto da humildade, a máscara da humildade, é muito interessante e eu percebo que está bastante pregado, que é bastante comum nas pessoas hoje em dia. Que as pessoas querem aparentar humildade para ser bem visto pelos outros, para ser aceito pelas outras pessoas, para que barganhar, para uma barganha com a vida. É isso que eu percebo bastante hoje em dia, que é bastante comum. As pessoas pegam da humildade para barganhar com os outros, para barganhar com a vida. Que as pessoas querem aparentar humildade para ser bem visto pelas outras pessoas, para ser aceito pelas outras pessoas. Não é verdade? Não é isso que você entende? Que na verdade a pessoa tem que aparentar humildade para as pessoas poderem gostar dela. Não é verdade? Não é assim que as pessoas falam por aí? Que você tem que ser humilde para as pessoas poderem gostar de você. Então, no caso, você não pode olhar para si, você não pode olhar para si, você não pode querer buscar algum sonho, você não pode querer uma prosperidade financeira, você tem que ser humilde. Não é assim que a humildade está vinculada? Você não pode olhar para si, que você tem que se menosprezar, você não pode ligar para si, você não tem que ter autoconfiança, porque senão você vai estar sendo desumilde, melhor dizendo. Vai estar sendo desumilde. Não é assim que as pessoas falam por aí? Que é a famosa até a barganha, né? Essa humildade aí, que eu percebo bastante comum, que é um dos condicionamentos, que é a famosa barganha com Deus. A barganha com a espiritualidade também, né? Que aí você quer aparentar humilde para poder ganhar algo da espiritualidade, do plano espiritual ou de Deus. Não é assim que funciona? Na verdade, essa humildade aí é a humildade barra ego. Não tem nada de bonito nisso, não. Isso aí é condicionamento. Essa humildade é barra ego, entendeu? É o ego da pessoa falando ali. É o condicionamento egóico da pessoa que está falando ali. Que na verdade essa humildade aí, barra ego, foi pregado pelas religiões. As religiões que pregam bastante isso daí. Que fala que você tem que se menosprezar para poder ser aceito pelos outros. Que você não pode querer nada para ser aceito, bem visto pelos outros. Você tem que se rejeitar para poder ser bem visto pelos outros, para poder ganhar as coisas.
para você barganhar com as coisas. Não é assim? Para receber algo em troca, não é verdade? Não é assim que as religiões colocam, que o mundo colocou? A máscara da humildade, eu percebo bastante que as pessoas ficam até exaltando a pobreza, a falta de dinheiro, a escassez como se fosse algo positivo. Na verdade, eu percebo que as pessoas começam a se menosprezar só para ser bem visto pelas outras pessoas. Na verdade, olha que interessante. As pessoas começam a rejeitar o próprio sonho, a sua prosperidade, como se fosse algo normal, ficar rejeitando aquilo que você sente, a sua prosperidade. O mundo te condicionou a tal ponto de pensar que o seu sonho é algo errado. Você já parou para pensar nisso? Você sente essa postura que eu estou falando para você? Esse condicionamento de pensar que buscar o seu sonho, a sua prosperidade fosse algo de errado? Olha o tanto que o mundo te condicionou. Olha o tanto que você foi influenciado negativamente pelo mundo, de pensar que a prosperidade financeira é algo negativo. Na verdade, pelo inconsciente coletivo, as pessoas veem até os ricos como se fosse algo negativo, não é verdade? Você não sente um meio com remorso, alguma crítica dentro de você? Você pode até não falar conscientemente, tipo falar abertamente assim, mas inconsciente sentir isso, como se a riqueza fosse algo negativo, como se os ricos fossem um malfeitor do mundo. Como se a riqueza fosse um malfeitor do mundo, não é verdade? Você não tem esse sentimento? E perceba o quanto isso é negativo. O quanto isso é negativo porque você quer aparentar para os outros a pobreza, você quer aparentar até mesmo que você é inferior ali, quase que é inferior para os outros, só para ser bem visto, aceito pelo mundo. Essa falsa humildade aí, essa ilusão da humildade, estão condicionando, fazendo que você fique preso em postura, em condicionamentos que na verdade você só quer ser bem visto, aceito pelo mundo. Essa postura não tem nada de positivo. Isso é pura vaidade. Que na verdade é que as pessoas falam assim: "Ah, eu tenho que ser uma pessoa humilde para me escapar da vaidade". Mas quando a pessoa tenta ser humilde, na verdade ela está mais se aproximando da vaidade por um outro sentido do que se afastando da vaidade. Olha que loucura. As pessoas falam, você tem que ser mais humilde, escapar um pouco dessa vaidade. Só que a pessoa, quando faz isso, essas posturas negativas aí, para ser bem visto pelos outros, para ser aceito na espiritualidade, as pessoas, na verdade, só estão se afastando da espiritualidade, se afastando do verdadeiro significado da humildade e, na verdade, chegando mais próximo do condicionamento, da ilusão, sendo vaidosa, preso na vaidade. Na verdade, eu até percebo hoje em dia que a pessoa fica negando a si mesmo só para ser bem visto pelos outros. A pessoa nega olhar para si, a pessoa evita olhar para si como se fosse até mesmo aparentar um pouco superior, como se fosse errado ou olhar para si, na verdade. A pessoa evita olhar para si como se fosse até um pecado. Não foi isso que as religiões pregam por aí? Não fala que quando você olha para você, quando você olha para si, é como se você estivesse pecando. Olha que loucura. Olha a loucura. Olha o ponto que chegamos. Olha o ponto que chegou. De você olhar para si, se compara a algo de errado. Olha que loucura. De você olhar para si é como se você estivesse pecando. Olha o que a religião te fez pensar. Olha o nível. Na verdade, uma pessoa, olha, só para você ter ideia, é um grande condicionamento você não olhar para si. Na verdade, precisamos olhar para si. Quem não olha para si não vai alcançar a sua felicidade, não vai alcançar a sua liberdade, a sua prosperidade financeira, não vai alcançar o melhor do mundo. Na verdade, quem não olha para si não tem como curar dos seus próprios condicionamentos, não tem como você se curar dos seus traumas se você não olhar para si. Se você ficar nesse condicionamento aí de humildade, né? Esse condicionamento aí, né? Essa humildade, na verdade, né? Esse condicionamento, essa vaidade, né? Então a pessoa fica condicionada e quando você fica condicionado nessa postura, você não vai, quando você não olha para si, quando você não cuida de si, relaxe. Se você não cuidar de si,
Relaxa, que o mundo vai cuidar por você. O mundo vai cuidar da sua vida por você. Quem não olha para si, o mundo vai cuidar da vida daquela pessoa para ela. E com certeza, né? E com certeza percebemos que não é uma das melhores opções deixar o mundo cuidar da sua vida. Então as pessoas vê uma pessoa que não olha para si como se fosse uma pessoa madura, não é verdade? Uma pessoa equilibrada, como se fosse uma santidade. As pessoas ficam exaltando as pessoas que não olham para si como se fosse uma pessoa sábia. Mas não, pelo contrário, uma pessoa que não olha para si é uma pessoa imatura. Não tem nada de santidade em não olhar para si. Não tem nada de equilíbrio quando você não olha para si. Pelo contrário, não tem nada de sabedoria quando você não olha para si. Uma pessoa que não olha para si é desequilibrada, é uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa que não tem maturidade, que não tem sabedoria. Maturidade que não é. Porque sabemos, como eu estava mostrando para vocês aí, uma pessoa para poder evoluir, alcançar um equilíbrio emocional, a pessoa tem que olhar para si. A pessoa tem que buscar olhar para si. Não existe sabedoria em não olhar para si. Isso é uma grande ilusão. E na verdade, nosso próprio querido mestre Jesus Cristo já falou, deixou uma frase bem destacada para a gente aí, para a gente estar aprendendo com ela, que é o famoso amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Não existe esse negócio de amar mais o outro. Não existe esse negócio de ficar santificando o outro, amar o outro de uma maneira lá. E amar menos você. Não existe isso. Como também não existe amar só a mim e não amar o outro. Tem que ter equilíbrio. Eu amo o mesmo grau que eu me amo, eu amo o outro. O mesmo grau que eu amo o outro, eu me amo. Isso daí tem que estar em equilíbrio dentro de você. Uma pessoa que fica só amando o outro é porque tem medo. Tem medo de olhar para si e encontrar os desequilíbrios emocionais, olhar para si e encontrar aquela sujeira. Uma pessoa que fica só olhando os outros, que só busca olhar para a vida dos outros, tem medo de olhar para si e ver o que não quer. Vê aquela sujeira, vê aquilo que precisa ser limpado. Vê que está em desequilíbrio emocional, vê que não tem maturidade nenhuma, vê que é uma pessoa imatura. Vê que é uma pessoa cheia de ilusão, cheia de condicionamento, de prisões internas. A pessoa tem medo de olhar para si e ver toda aquela bagunça dentro de si. Então, por isso que as pessoas ficam só olhando para os outros, não olha para si, porque quando olha para si, vê que há uma bagunça em toda, uma gigantesca bagunça que precisa ser limpada, que precisa ser arrumada, que precisa ser organizada. É por isso que as pessoas evitam olhar para si. Por isso que as pessoas querem aparentar humilde, né? Como se fosse algo positivo. Essa de você só olhar o outro. Não tem nada de positivo de você só olhar o outro, só tem condicionamento em cima disso. Temos que ter a autoconfiança. Temos que confiar em nós mesmos. Você tem que confiar em si mesmo. Quando você confia em si mesmo, quando você tem autoconfiança, não é significado de arrogância, não. Arrogância é uma coisa, se achar superior aos outros. Agora, autoconfiança é uma coisa completamente diferente. De você confiar em si, confiar no seu potencial. Você precisa disso. Você precisa da autoconfiança para materializar os seus sonhos, os seus objetivos no mundo. Você precisa da autoconfiança para você receber uma cura profunda dos seus condicionamentos, para que você emerge, que você faça emergir potenciais ocultos dentro de você. Por isso que você precisa da autoconfiança, confiar nos seus potenciais internos, nos seus potenciais divinos que habitam dentro de você. Você precisa confiar em si mesmo, porque é através daí que você vai alcançar o melhor da vida. Não caia nessa ilusão, não, de pensar que ter autoconfiança, de, na verdade, menosprezar essa autoconfiança, menosprezar a si mesmo, significa para você se dar melhor com o mundo. Não caia nessa ilusão, não,
de você não confiar em si mesmo, que é sinal de arrogância. Que é isso que o mundo vê por aí, não é? A pessoa que tem autoconfiança é como se fosse uma pessoa arrogante. Não é verdade? Não é assim que as pessoas veem hoje em dia? Só que pelo contrário. Quem não tem autoconfiança, como eu disse, não vai atrair a sua prosperidade financeira e não vai atrair o melhor do mundo. E não vai alcançar o seu sonho. Você precisa ter autoconfiança. Você precisa da autoconfiança para materializar as conquistas que você quer materializar no mundo. Arrogância é uma coisa, autoconfiança é uma coisa completamente diferente. Quebra esse condicionamento. Ou melhor, aprenda uma coisa, não ligue se as pessoas pensar, aquela pessoa que se a pessoa olhar pra você assim só porque você tem autoconfiança, as pessoas pensam que você é arrogante. Não ligue para essas críticas alheias. Não importa as críticas alheias dos outros. O que verdadeiramente importa é aquilo que você sente e não o que os outros pensam que você é. O importante é aquilo que você sente em alma. Não importa se o outro pensar que você é arrogante ou não. Sinta-se a autoconfiança. Preserve a sua autoconfiança. Então a verdadeira humildade tem a ver com ser transparente. Ser uma pessoa transparente, uma pessoa pura. Que você é verdadeiro. É isso que é a verdadeira humildade. De você ser verdadeiro com você, com aquilo que você sente. De ser puro, transparente. De você falar aquilo que você sente. E não importa se os outros vão gostar ou não vão gostar. É isso que é ser humilde. E para ser humilde, você precisa olhar para si, olhar para dentro e curar os seus condicionamentos, traumas. Então, esse condicionamento aí que o mundo pregou aí não tem nada a ver com a humildade, como eu estou bem destacando no vídeo de hoje. A pessoa humilde é uma pessoa verdadeira, que significa se eu quero alcançar minha prosperidade financeira, alcançar o meu sonho, eu vou alcançar. Por quê? Eu sou humilde. Eu sou humilde porque eu sou humilde comigo mesmo. Eu sou verdadeiro comigo. Eu vou atrás daquilo que eu sinto. Eu sou verdadeiro com aquilo que eu sinto. É isso que você precisa alcançar. É essa a verdadeira postura diante da prosperidade. E assim, sim, assim você se conecta com um amparo espiritual, sendo verdadeiro, puro, transparente. O que você precisa entender é que a humildade não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Tem a ver com uma postura interna minha. A humildade tem a ver comigo e não de aparentar para os outros alguma coisa. De ser para os outros alguma coisa. É ser verdadeiro comigo. Ser verdadeiro, olha que interessante também. Ser verdadeiro com aquilo que eu percebo de mim mesmo. Ser verdadeiro com os limites que eu percebo, que eu tenho limites, que eu tenho um bloqueio que eu não consigo passar, um limite para minha evolução, que eu estou estagnado, que é bom eu reconhecer também os meus limites, porque através do meu reconhecendo os meus limites, os meus condicionamentos, eu reconheço também, eu tenho que reconhecer que eu posso transformar aquele limite, aquele condicionamento em uma evolução. É isso que é ser verdadeiro, é isso que é ser humilde, é ser uma pessoa verdadeira comigo mesmo, transparente, é ser eu. É isso que é ser uma pessoa humilde. Então, meu povo, quebra esses condicionamentos aí, porque na verdade isso só está prejudicando essa falsa humildade que o mundo pregou, que as religiões pregou. Você só está se condicionando, você não tem nada a ver com evolução, uma pessoa evoluída. Sabedoria é essa que eu passei para vocês. A humildade que vem da pureza do ser. Isso é sabedoria. E meu povo, não vamos estar esquecendo de estar deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, porque quando vocês fazem esse pequeno gesto, você está me ajudando que eu cumpra a minha missão aqui na Terra, que eu possa ajudar cada vez mais pessoas, que é esse o meu objetivo, é ser um professor, um guia para você, ajudar cada vez mais e mais pessoas. E com certeza, né? Com certeza tem muita gente aí precisando desse vídeo. Então, recomende, compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas possam ver e quebrar esses condicionamentos que o mundo pregou. Precisamos quebrar os condicionamentos que o mundo plantou na gente. Porque quando a gente não quebra esses limites, esses condicionamentos, isso vai impactando de maneira negativa
no nosso rendimento no dia a dia. Vai bloqueando a nossa prosperidade financeira, bloqueando para a gente ter um elo afetivo saudável com as pessoas, bloqueando para a gente ter um elo afetivo com nós mesmos, um elo puro, verdadeiro com nós mesmos, com a espiritualidade também. Então precisamos quebrar esse condicionamento e, por favor, compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas possam descobrir a verdadeira humildade. Que é importante que as pessoas saibam de verdade o que é a humildade. E, meu povo, não vamos estar esquecendo também, eu sempre destaco para vocês aqui que assistam novamente, porque quando você chega precisando de algo. Então você pega algo que você estava precisando, mas depois de um tempo, você está num novo ciclo, um novo estágio de evolução, precisando de novas coisas. Então, quando você assiste novamente, você pega insights, detalhe, que você não tinha pegado antes. Então, vamos daqui um tempo, assista novamente que vai estar ajudando vocês também. E meu povo, não vamos. E também uma coisa que eu sempre destaco aqui é que chegou a hora de você buscar a sua felicidade de alma. Que é de extrema importância a gente buscar aquilo que a gente sente, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Falando isso, eu vou ficando por aqui.